Solicito o primeiro secretário que proceda a verificação da presença dos vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, havendo número regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. É aberto os trabalhos, solicito o primeiro secretário que proceda a verificação da presença. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da segunda sessão extraordinária realizada no dia 29 de janeiro de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da segunda sessão extraordinária dia 29 de janeiro de 2014. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 1/2014, em atenção ao artigo 148, item 4º, alínea C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento: projeto de lei número 16 do Executivo, autoriza o município de São João da Boa Vista a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia até o montante de R$ 8 milhões. Lido o requerimento de urgência especial número 1/2014, coloco em deliberação. Em deliberação, aprovado, em votação, em discussão, em votação, aprovado. Que se dê urgência no referido documento. Projeto de lei número 16 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia até um montante de R$ 8 milhões. Analisando o referido projeto por ser legal ou regimental, nada temos a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nada tem a opor à sua aprovação. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, nada tem a opor à sua aprovação. Lido o requerimento de urgência especial. Lido o parecer da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 16 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 16 de 2014. O vereador Rui requer dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 16 de 2014. Em primeira e segunda discussão. Em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofício número 41 da Presidência encaminha para a apreciação dos vereadores o balancete da receita e da despesa referente ao mês de novembro de 2013. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao seu arquivamento para aguardar manifestação do Tribunal de Contas. Lido o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, coloca em deliberação. Ofício número 41, 2013. Em discussão, em votação, que se guarda o parecer do Tribunal de Contas da Secretaria dessa Casa para ser arquivado. Os documentos em primeira discussão. Projeto de lei número 143, que cria a tabela A do anexo 3 da Lei 870 de 92, o cargo em comissão de administrador do cemitério. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável majoritário. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável majoritário. O parecer de assuntos relativos aos servidores públicos municipais, é o parecer favorável majoritário.
Lidos os pareceres da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 143, 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 143, 2013. Voto contrário do João Henrique. Espera aí. Lê tudo. O vereador Roberto Campos requer a dispensa da segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 143, em primeira e segunda discussão, em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Com voto contrário do vereador João Henrique. Projeto de lei número 163 do Executivo cria cargo em comissão na tabela D do anexo 3 da Lei 670 de encarregado do expediente administrativo de assessoria de planejamento. Analisando o referido projeto, por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável majoritário. O parecer da Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais. Nada tem a opor à sua aprovação. Lidos os pareceres da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 163, 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 163, 2013. O vereador Dr. Ademir requer a dispensa de segunda discussão para votação em globo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei executivo número 163, 2013. Em primeira e segunda discussão e em redação final ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 3 do Executivo extingue uma vaga do cargo de desenhista constante da tabela B do anexo 1 da Lei 670 de 92 e cria 2 vagas do cargo de engenheiro civil 40 horas constante da tabela C do anexo 1 da Lei 670. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável majoritário. A Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, parecer favorável majoritário. Lidos os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 3, 2014. Em discussão, em votação. Em discussão. Em discussão, vereadora Lenice. Eu acho que, não sei se tem interesse na maioria dos vereadores, era preciso que tivesse o interesse da maioria dos vereadores, fazermos uma reunião com a diretora do RH e entendermos um pouco mais qual é a proposta do Executivo mediante as questões dos servidores. Eu sei que existem alguns vereadores aqui que são contrários à questão de estarmos criando tantas vagas e tantas questões que seriam chamadas em comissão. Na responsabilidade que temos de ajudar ao prefeito e à população, e principalmente ao servidor público, eu acho que falta-nos uma discussão maior com a questão do RH. As coisas estão chegando aqui e, de uma forma ou de outra, pela necessidade de se realizar serviços públicos na comunidade, a gente é quase que meio forçado a dar o apoio ao prefeito para que serviços não parem. Então, eu acho que a casa podia estabelecer uma política ou entender um pouco melhor o que a administração quer propor como proposta na carreira ou para os servidores públicos, ou mesmo como uma questão administrativa. Eu tenho certeza que a maior ferramenta que o município tem é o servidor público. E por isso é da nossa responsabilidade entendermos a fundo cada lei, cada proposta que venha, não para ser contra ou a favor ao prefeito de forma alguma, mas para cumprirmos com a nossa obrigação de sermos alicerce
para uma sociedade mais justa e, principalmente, para sermos um alicerce de como vai ser usado o nosso dinheiro público, o custo-benefício disso. Então, a carreira servidor público, ela é muito complexa. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores que estão aqui, eu mesmo sinto essa dificuldade, não consigo entender muitas propostas que vêm do Executivo referente aos servidores públicos. E muito pouca discussão a Casa tem buscado sobre esse tema, que é um tema relevante, um tema preocupante e um tema que, se for feito sempre dessa forma, sem um estudo maior, um entendimento melhor para nós vereadores, nós podemos gerar o caos para gerações futuras e até para a receita do município. Visto isso, eu vou só exemplificar aqui uma questão não estudada e votada de tal forma no entendimento que seria melhor porque o Executivo propõe. Nós estamos vendo aí o que estamos pagando hoje pela questão do aterro sanitário do lixo do município. Ônus que cai e recai sobre o município, sobre cada cidadão que mora nessa cidade. Então, como a máquina pública é a maior empresa que São João tem hoje, eu acho que a gente devia discutir um pouco mais as questões do servidor e colocar para todos. A diretora já está à disposição para que possa vir aqui discutir e a gente sanar as dúvidas que a gente possa ter. E mais do que isso, a Casa estabeleceu um caminho que ela acredita que seja bom para o servidor público. Não adianta um grupo entender o que é bom. Eu acho que a Casa pode aí se unir, eu acho que esse é o nosso papel, porque senão, dividida, ninguém tem forças em proposta nenhuma, e para sermos unidos, nós temos que ter o entendimento. Nós não estamos tendo o entendimento, o diálogo necessário para estarmos votando questões tão relevantes, que perpetuam depois aí dentro da máquina pública, criando vícios que dificilmente outro prefeito tira. Então, eu proponho aqui que a gente pudesse entender um pouco mais qual é a proposta política da administração dentro da grade do servidor público. E que a gente possa argumentar, discutir e chegar a um consenso. Isso a Casa é favorável, isso não. Porque as coisas vão chegar para nós dessa forma com que estão vindo. Vota-se, um vereador dá um parecer que ele acha que é interessante, o outro, e a Casa não forma um consenso dentro da máquina pública, que é a principal ferramenta que o servidor, que o prefeito tem, mas é a principal ferramenta para que a gente possa executar as necessidades da população. Eu acho que a gente está votando sem o devido conhecimento. Me desculpe eu colocar todo mundo, porque eu não participei de nenhuma discussão com os vereadores e não vejo ninguém querer manifestar a discussão. Muito pelo contrário. Quando eu manifesto alguma questão... Os 2 minutos estão esgotados, eu queria que a senhora concluísse. Quando eu manifesto alguma questão contrária, a Casa irrita. Mas é porque eu manifesto porque tenho dúvidas e a Casa não argumenta. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Queria completar, eu estava até conversando fora do microfone com a Helenice, com a vereadora. Eu também me preocupo muito por entender um pouquinho, não entendo muito, mas entendo um pouquinho da área do servidor, estudei um pouquinho o que essa folha de pagamento gera com essas criações de cargo, com esses acúmulos, com essas vantagens que vão se adquirindo durante os anos. Tá? E quando eu comecei a falar isso no começo do ano passado aqui, eu acho que a gente já teria que ter sentado e direcionado políticas públicas para o servidor, de valorização, de cursos, de capacitação, de melhoria de condições de trabalho, tá? Que isso motivar o servidor que vai atender a nossa população. E não ficar pontualmente acertando o cargo de um ou de outro, tá? Mesmo que mereçam, porque muitas vezes alguns merecem sim, tá? Mas nós estamos fazendo uma bola de neve muito grande, tá? Hoje deve estar em torno de mais ou menos 10 milhões de reais o aporte da prefeitura, né? Porque não é do prefeito, é da prefeitura, com o fundo de previdência. E isso vai cada vez aumentar mais. De acordo com a opção obtida em 2012, cada servidor que aposenta 45% do salário, a prefeitura vai ter que depositar junto ao fundo de previdência. Então, nós temos que pensar nisso sim, porque esse dinheiro era um dinheiro que poderia ser investido para toda a população.
Tá? E o servidor não está motivado. Não adianta a gente ficar acertando pontualmente um ou outro que você não motiva toda a máquina a atender bem a população. Então, eu acho que nós temos que discutir sim. Queria que o senhor concluísse, os 2 minutos estão esgotados. Nós temos que ter uma discussão sim, uma discussão mais ampla, concordo com a Helenice, para que o servidor se motive e a população seja bem atendida. Vereador Em Dr. discussão, Demir. senhor presidente. Eu concordo em gênero, número e grau com o que a Helenice disse. Já tinha dito anteriormente que votaria contra cargos em comissão. Acho que não é a melhor alternativa. Conversei no final do ano passado com o Vanderlei. O que a Helenice falou é real. A gente também fica numa situação que você não pode impedir algumas questões da prefeitura. Parece que você está impedindo a prefeitura de andar. Então ele falou, olha, o cargo é importante, é necessário, e nós entendemos isso, mas temos que fazer realmente uma análise um pouquinho mais detalhada, mais profunda do assunto, para poder votar de maneira correta. E foi o que eu disse até para o Vanderlei na época. Falei, Vanderlei, não é questão de não querer colaborar com a prefeitura, é que nós votamos muitas vezes baseado, não, a prefeitura não pode parar, mas nós não conseguimos estudar profundamente o impacto disso para o servidor. Eu fiz um cálculo, João até tem um cálculo parecido. Eu acredito que em 2018 o Instituto quebra. Se a coisa continuar dessa maneira, eu acho que a gente está, de certa forma, contribuindo para um futuro meio que sombrio à prefeitura. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Vereador Hemerson. Eu peço para suspender por 1 minuto. Suspendo o trabalho por 1 minuto. Grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 3 de 2014, em primeira, segunda discussão. Com os votos contrários do vereador João Henrique, vereador Dr. Chaves. Em discussão, em redação final, ao prefeito municipal para os devidos fins. Com voto favorável do vereador Rui, vereador Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, vereador Bira, vereador Claudinho, vereador Pirinoto, vereador Dr. Demir, vereador Roberto Campos e vereador Hemerson. Tem que examinar? Tem que examinar. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 86, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, Bira. Artigo 1º. Modifica o 1º do projeto de lei do Legislativo número 86, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Passa a denominar-se Benedito Viana, o campo de bocha, maia e carteado, existente no sistema de lazer do Jardim Guanabara, localizada na rua Celso Matiello, Padovan. Coloca em deliberação a emenda modificativa apresentada ao projeto de lei legislativo número 86, 2013. Em discussão, em votação, aprovado a emenda.
Projeto de lei do Legislativo número 86, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Benedito Viana o campo de bocha, maia e carteado existente no sistema de lazer do Jardim Guanabara, localizada na rua Celso Matiello Padovan. Analisando o referido projeto, por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido os parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei legislativo número 86/2013, em discussão, em votação. Aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 86/2013. O vereador Dr. José Eduardo requer dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei legislativo. Coloco em deliberação o projeto de lei legislativo número 115/2013. Em discussão, em votação. Aprovado. Aprovado o projeto. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do legislativo número 115/2013. O vereador Pirinoto requer a dispensa de segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei legislativo número 115 em primeira e segunda discussão, em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Cadê? Cadê? Vê se tem no teu aí. Tá. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesa por encerrada. Passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra explicações pessoais. Explicações pessoais. Vereador Bira. Eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores ontem na entrega do título Cidadão São Joanense ao Padre Carlos, o que abrilhantou mais o evento, e então muito obrigado aos nobres edis que estiveram presentes ontem lá. Obrigado. Mais algum vereadores? Vereador Tite. Senhor presidente, eu só gostaria de que constasse em ata que eu não estive presente na última sessão extraordinária da casa, pois não fui convocado. A direção da Câmara não conseguiu me localizar. Eu estava na segunda-feira, antes da sessão, eu estive aqui na Câmara Municipal. Na terça eu estive, mas o prefeito ainda não tinha convocado a sessão. E depois na quarta e na quinta-feira realmente não estava em São João. Na quinta até meio-dia. Então eu não estive presente na sessão, pois eu não fui convocado. Constado isso em ata, para que não haja dúvida. Outra coisa também gostaria de deixar esclarecido, que em nenhum momento eu fui candidato a vice-presidente da casa. Inclusive cumprimentar o vereador Gerson, cumprimentar o senhor que está assumindo aí a presidência. Espero que o senhor vá bem neste ano que o senhor tem pela frente como presidente, pois, afinal de contas, a partir de hoje, o senhor representa o legislativo, e quanto mais puder valorizar este poder, é importante, e espero que o senhor e sua equipe consigam fazer uma boa administração. Mas gostaria de deixar isso bem claro, que eu não estive presente na sessão, pois não fui encontrado para ser convocado. Muito obrigado. Considerações. Eu gostaria, o mais rápido possível, da gente falar com o prefeito. Não sei se a casa aí pode marcar aí a respeito do IML.
que seja feito ainda nessa semana, e gostaria que a mesa também aí providenciasse para que a diretora e os vereadores que quiserem estar aqui e que seja o mais rápido possível também. Eu acho que a casa, é da obrigação da casa, da mesa, fazer esse chamamento e colocar isso à disposição dos vereadores. Eu tenho interesse nos dois. Vereador Fernando Betti. Explicações. Eu gostaria de parabenizar o senhor presidente pelo trabalho que vem fazendo, valorizando a casa e o trabalho dos vereadores. Nas entrevistas que eu vi, o senhor tem enaltecido aí o trabalho de todos. Eu gostaria de deixar aqui meus parabéns. Gostaria de agradecer também a companhia que o senhor fez, junto a levar a Câmara Jovem para São Paulo, né? Foi importante a presença do senhor como presidente e aqueles jovens vereadores tiveram um ganho de conhecimento, né? E fiquei feliz nós estarmos juntos nisso. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Eu que agradeço. Vereador Bira. Então, levantar um dado meio preocupante, já que o Tite avisou que ele não conseguiu ser avisado para a sessão, e eu acabei de agradecer os nobres edis que estiveram presentes ontem, a Helenice levantou que ela não foi convidada à entrega do título do padre. Esses dias me avisaram de um evento 1 hora antes do evento. Então essas coisas estão começando a me deixar preocupado. Se é perseguição ou se é um descaso, alguma coisa com alguns vereadores presentes aqui. Pois já deixaram de me avisar algumas vezes, me avisaram o horário errado de reuniões aqui, eu já cheguei na reunião 1h30, tinha sido às 11h. Esses dias me avisaram de uma inauguração 1 hora antes, agora a Helenice me deixou preocupado e o Tite também me deixou preocupado. Então eu gostaria que levantasse daí para ver o que está acontecendo, porque eu acho que é uma falha muito grande com os outros vereadores, não só comigo, mas com os outros vereadores. Eu gostaria também de deixar claro a todos os vereadores que a ida da Câmara Jovem para São Paulo foi custeado. Gente, eu vou suspender o trabalho porque não pode fazer. Foi custeado por recursos próprios, então não foi custeado pela casa, né? Era uma vontade que eu tinha de levar. Então convidei o presidente, até o primeiro secretário também a gente conversou sobre isso. Então essa situação foi dessa forma. Eu queria que a diretora... Você é o líder da Câmara Jovem, é só você. Não. Porque já teve uns 3, 4 eventos, só vocês foram convidados. Então, não. Isso foi uma idealização, Bira. Foi uma idealização que eu... Isso não foi promovi. A casa que fez, filho. O vereador que... O custo... Reuniões com o prefeito, na prefeitura, no salão, e ninguém foi avisado. Então acho que está tendo alguma coisa. Vou tomar esse devido cuidado agora a partir de... Bira, eu gostaria de explicar o seguinte... eu surgi com um tema na Câmara Jovem, né? Propus a ele que escolhesse algum tema para cuidar do município, né? Porque achei importante. Quem agendou a visita com o prefeito foi Fernando Betti, né? Para discutir sobre o tema que eles escolheram, né? E levei eles por custo próprio. Então, assim... Me desculpe se não foi, mas isso foi um trabalho individual, então assim... Iria mesmo. Eu só estou falando que está tomando uma bola de neve, está tomando umas proporções desagradáveis, somente isso. Vereador, eu queria que a diretora da Câmara explicasse por que não foi encontrado o Tite, por que não foi avisado com antecedência o vereador Bira. Bom, quanto ao Tite, ele mesmo respondeu que ele não estava sendo encontrado. Nós tentamos ligar e ir atrás e não encontramos ele. Tá certo? E depois nós ficamos sabendo que ele tinha tirado uns dias, inclusive... acho que o senhor mesmo falou sobre isso, vereador Bira, não é? De que ele não estaria nem atendendo o telefone porque ele estava, acho que, na sua chácara. Isso.
quanto... É que foi muito em cima o pedido do prefeito. Não, isso foi o prefeito que marcou. 24 horas ele marcou. Isso foi marcado pelo prefeito. Quanto o senhor ter sido avisado de um evento de última hora, nós também fomos avisados desse evento de última hora. E nós corremos para avisar os vereadores e, graças a Deus, deu tempo do senhor ir no evento, mas nós fomos avisados também de última hora, tá certo? Nós conseguimos passar isso para os vereadores, quase que a gente não consegue, porque eles não tinham convidado a gente. Tá? E nós corremos atrás desse convite, na hora que nós ficamos sabendo, para saber direitinho os dados e para poder passar para os vereadores, tá? Porque nós não recebemos o convite. A vereadora Helenice não foi avisada dessa sessão solene? Quanto a... Quanto a vereadora Helenice não ter sido convidada, vereadora, desculpa, mas eu vou verificar o que aconteceu, porque, infelizmente, é um erro que não pode ocorrer. A senhora deveria ter sido avisada sim. Eu vou ver, porque eu tirei alguns dias de férias e o pessoal que ficou encarregado de distribuir isso, tá? E avisar os vereadores, mas eu vou verificar. Eu vou aproveitar que a Juliana está falando, porque quando foi empossado a Câmara, que a gente precisa formar novas lideranças. Então, sempre onde é possível, eu tenho feito isso. E naquele momento eu perguntei, falei, olha, eu gostaria de saber qual é o cronograma da Câmara Jovem, quando eles se reúnem e como vão ser propostos os temas. Eu não tive isso até hoje e fiquei muito chateada quando fiquei sabendo que a Câmara discutiu o tema. Tá? Independente se foi um ou outro vereador, eu entendo que ela é uma Câmara do município, jovem, estabelecida dentro dessa Casa de Leis, então que ela tenha que ter o âmbito da questão do município. Cada vereador, acho que tem o seu direito de propor o que quiser para a Câmara Jovem, mas nós, como restante dos vereadores, temos o direito de saber quando, o horário e qual o tema vai ser discutido, porque a gente precisa participar. Eu estou aqui para participar, e muito mais para ouvi-los. Tá? Eu acho que aí a gente tem o verdadeiro sentido de ser legislativo. Quem quiser levar com recurso próprio, isso aí é problema de cada vereador, só que eu acho que a casa deva colocar a todos. Vocês querem discutir? Vai ser discutido um tema que vai para a Assembleia. Vocês querem opinar juntos? Porque eu acho que isso é um direito de todos nós. Tá? Independente de quem seja a ideologia da Câmara Jovem, ela já existe faz muito tempo. Só gostaria disso, que se possível, Juliana, você colocar aqui para a gente, quando você coloca todas as pautas, inclusive a pauta, porque eu havia já pedido para uma assessora, talvez ela tenha esquecido, porque eu gosto desse trabalho. Tá? Obrigada. Vereadora, deixa eu explicar o que aconteceu com a Câmara Jovem. Tá certo. A Câmara Jovem, ela se reuniu ano passado umas 2 vezes. Na segunda vez foi para discutir o tema que seria a proposta deles para poder, em busca de recursos, o que eles iam trabalhar em cima disso. Né? Entre as propostas dele ficou decidido sobre o tema biblioteca, que foi um tema que no momento ali nós descobrimos que alguns nem sabiam que tinha biblioteca aqui em São João, né? E eles ficaram, em contrapartida tinha alguns que eram assíduos na biblioteca. Então nós acabamos fazendo uma visita à biblioteca aqui em São João, lá na Pagu. As meninas fizeram entrevistas com as bibliotecárias, conheceram todos os departamentos, conversaram com todas elas lá e constatamos que a situação da biblioteca é precária em São João. Apesar da biblioteca hoje não ter as mesmas funções que eram de primeiro, que era de pesquisa, porque está sendo superado pela internet, a biblioteca ela pode ter outros objetivos,
né, para receber os alunos, coisa que não está acontecendo. Uma, que a biblioteca não tem espaço adequado, e ela está assim, numa situação realmente precária. Ela tem 30 mil exemplares e apenas 6 mil são cadastrados. Então, eles viram tudo isso e ficaram aquela discussão, tal, o que a gente podia fazer. E eu peguei e fiz um agendamento com o prefeito para no começo do ano, para eles irem lá conversar, não é para mim, nem para a vereadora, assim, eu pensei. Não, Ju, só para não te cortar, eu não tô discutindo o tema que foi escolhido. Não, acho que você eu saiu um pouquinho sei. do foco. Não, eu Eu estou quero só chegar no discutindo que nós todos devemos saber onde a Câmara Jovem está e o que está fazendo. O tema, se foi discutido por eles, ótimo. Eu gostaria de ter ouvido a discussão deles, porque eu acho que eu tenho que aprender na discussão deles. Não é eu levar a discussão para eles. Muito ao contrário. E para isso ser possível, eu deveria ter, pelo menos, uma agenda do que está acontecendo. É só isso. Eu não estou argumentando temas. Eu acho que você está justificando um tema que eles escolheram, e se eu entender que o tema não é legal, eu quero vir numa sessão deles para argumentar o tema com eles. Me desculpe, tá? Eu acho que não é o tema que eu estou discutindo. Eu só estou explicando para chegar no ponto que a senhora quer saber. Porque o vereador Bete, ele falou que ele sugeriu um tema, mas, na verdade, eles escolheram esse tema. O que aconteceu? Não, o que eu quero chegar, por que nós fomos para São Paulo? Porque... Eu só estou explicando. Ju, o que a vereadora está querendo é que... vereador foi é que quando tem algum evento da Câmara Jovem, seja convidado os vereadores. Então, a partir de agora, nós vamos convidar inclusive, quais os dias que eles se participar. reúnem, é só isso. Eu não estou discutindo o tema, nem Não quem foi foi, nem quem convidado, levou a então, São Paulo. Todas as reuniões que vocês vão fazer com a Câmara Jovem, convido os vereadores. Vai ter uma reunião tal hora com a Câmara Jovem, passa a agenda, tá? Então é isso. Bom, mais um vereador? Não, peraí, vou abrir a sessão. Reaberto esse trabalho, na ausência do primeiro secretário, peço para o segundo secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes todos os vereadores, menos o Heberson. Então, eu queria... Mais alguém? Eu queria agradecer as palavras do vereador Tite, vereador Fernando Betti. O meu trabalho aqui é valorizar o trabalho dos senhores. É isso que eu tenho feito até agora. Vou melhorar aqui, vou ter simplesmente... Nós vamos ter o visor aqui, que vai ser facilitar, economizar o papel dessa Câmara. E estou valorizando todos os eventos que tem. Levo primeiro os vereadores, que é o trabalho do vereador, que o vereador provou, que o vereador está fazendo isso. Eu quero valorizar o trabalho do senhor, esse é o meu objetivo como presidente. Peço desculpas se algumas falhas, vai ter aí até me adaptar bem, mas nós vamos chegar no objetivo que seja melhor para a Câmara. Nada mais havendo na presença dessa sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite, dou a presente sessão por encerrada. Obrigado, gente. O meu trabalho é fazer isso, viu? Não, é que ela falaram a mim,